Olá, viventes do Cerrado. Hoje é um dia muito especial. É o primeiro terço ambiental que nós estamos gravando fora do estúdio e sem ser ao vivo. Essas mudanças fazem parte da evolução do programa e também a evolução conceitual que a gente quer trazer, mostrando as imagens, indo em loco, visitando alguns locais e algumas experiências que a gente pensa que podem contribuir com a sociedade. Dentro desse conceito, nós pensamos nesse programa sobre economia solidária. E o que é a economia solidária? São as novas formas de mercado que se preocupam com a questão social, com a questão ambiental e com a questão da integração entre o trabalho, entre quem produz o alimento e a ponta que compra, entre quem produz o artesanato e os seus consumidores. Dentro desse conceito, a gente trouxe alguns entrevistados, porque nós participamos do Fórum Estadual de Economia Solidária, e nós trouxemos algumas pessoas interessantes para poder falar sobre isso, falar sobre as suas experiências e sobre a importância e a consciência que é participar dentro desse meio, que é uma nova forma de mercado, é uma nova forma de negócios e que pode ser sim a solução para algumas economias ou alguns métodos de trabalho que agridem tanto o meio ambiente. Então vem com a gente conhecer essas pessoas incríveis, assim como esse local incrível que foi realizado o evento, que foi no Parque Estadual do Cantão, que tem uma biodiversidade entre a união entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, com uma riqueza ímpar que nós temos só aqui no Tocantins. Vem com a gente. Da Economia Solidária eu acompanhei já há muito tempo as primeiras reuniões, né? Depois não participei mais, estamos voltando agora, porque a gente faz parte da Associação das Mulheres Agroextrativistas aqui, que é a AMA Cantão, e a gente está agora voltando a participar dessas coisas. Não é que a economia solidária era diferente, que a gente não tinha, assim, não frequentava as reuniões, não estava participando das reuniões, mas vivencia a economia solidária, já estava vivenciando, né? A vivência de como que é o processo, do que tem que fazer, da importância dela, a gente já tinha. Hoje eu moro aqui na APA do Cantão, aqui no município de Marianópolis, aqui na chácara Bionatureza, né, que é a minha chácara. E lá nós produzimos polpas de fruta, né, de mangaba, abacaba, murici, cagaita, temos farinha de jatobá, nós temos também urucum, o açafrão, né, que está dentro do projeto. E é tudo isso que a gente está trabalhando aqui dentro, nesse processo de extrativismo e também não deixa de ter a participação da economia solidária e preço justo. Olha, eu já nasci agricultora, né? Porque eu estou dentro de movimentos sociais desde os meus 11 anos de idade. Comecei no Maranhão, né? Lá em 1973 e estou até hoje, né? Casei, tive meus filhos, vim embora para Tocantins, fiquei uma época em Palmas e aí depois eu achei aqui a APA Cantão e vim embora para Marianópolis, que foi um município que eu escolhi para morar, me acolheu e estou lá há 23 anos, né? E graças a Deus estou feliz. Em 2000 nós tivemos um projeto que chamava Projeto Cerrado, que foi aquele que abriu o olhar da gente para essa coisa assim de deixar de não ser mais só arroz, feijão, milho e mandioca e ter esse olhar para a natureza, ter um olhar diferenciado para a sustentabilidade, para a agroecologia, para trabalhar em sistema de SAFs, que é o que nós trabalhamos lá, né, sistema agroflorestal. E aí, a partir desse momento que a gente foi aprimorando, buscando mais conhecimento, mais participação nos movimentos aqui e estamos hoje aí com a AMA Cantão, Associação das Mulheres Agroextrativistas da APA Cantão. Nós somos coletivos, é um grupo de mulheres dos 9 municípios, né? Que a gente tinha encontros estaduais todos os anos, depois paramos, né? Não deu mais para ter esses encontros, mas a gente ia discutindo as nossas necessidades, como que estava acontecendo lá nos nossos assentamentos, como que cada uma estava vivendo. E aí a gente foi
vendo tudo isso e fomos cada vez mais afunilando os conhecimentos. E a gente não é um só, a gente é um grupo, nós somos coletivos. Todo o nosso processo é coletivo, que sozinho a gente não consegue chegar. No individualismo a gente não consegue. Então nós temos hoje nós temos a consciência de que nós precisamos estar cada dia mais juntos. E juntos somos mais fortes. Eu já trabalhava com os remédios naturais, né? Eu tinha aquele instinto, eu gostava de trabalhar com os remédios naturais para minha família, para um vizinho, para um conhecido. E depois eu fui chamado para participar da Agrotins, representando os remédios naturais. E aí sempre sendo chamado para as reuniões, e aí fizemos o grupo das mulheres agroextrativistas, né? Então, o agroextrativismo, então, é como a sustentabilidade. Eu conservo essa natureza e essa natureza me retorna, né? Então, aí o nosso grupo, quando se reúne, vai trocando conhecimento também, né? Igual hoje já muitas pessoas perguntam, como é que é um remédio para tal coisa? O que você usa? Eu uso isso, aquilo. E aí, às vezes, uma outra planta que eu não conheço, passo a conhecer aqui, eu já marco, aí vou pesquisar mais dela, né? E vou, né? E então, a gente troca esse conhecimento, né? Porque a sustentabilidade, Sustentabilidade porque eu estou preservando, eu estou usando e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma ajuda para toda a humanidade, né? Porque eu estou ajudando a preservar as nascentes, os animais, e os animais também nos ajudam a reflorestar. Igual o comentarista ali estava falando, né, que tem tantas mil mudas para a preservação, mas se você deixar uma área parada sem queimar, né, fazendo o possível para que o fogo não entre, né, e sempre alerta, chamando as comunidades, assim, os vizinhos, olha, está entrando ali um fogo, igual a gente tem as redes sociais, olha, tal lugar tem fogo, então reúne o pessoal. Lá na minha comunidade a gente se reúne, homens, mulheres, está tudo reunido para apagar tal fogo, para não chegar até nós. Nós vamos atrás do fogo para que ele não venha para a nossa comunidade. Então, eu tenho um vizinho que faz parte, ele é vizinho da reserva nossa, do assentamento, lá em cima. Eu moro no pé da serra, então essa terra dele é vizinha à nossa reserva em cima, na serra. Então, antes dele entrar lá, dele comprar essa terra lá, o cerrado estava virando um deserto, assim, sabe? Porque estava entrando todo ano fogo. Entrava todo ano fogo, então vai acabando, né? Nem os animais não conseguem reflorestar isso. Aí, como ele deu certo com a gente de não fazer queimada, não deixar de entrar queimada. Então, a gente faz parceria, ele tem carro, sobe a serra. O ano passado, só 3 conseguiu apagar um fogo que estava numa outra fazenda que o povo só estava simplesmente olhando. 3 pessoas foram e subiram, aí não entraram na terra do vizinho que faz divisa com a reserva nossa, portanto, não entrou na nossa comunidade. Então, aí hoje a gente olha aquela área dele, que a nossa já está reflorestando faz tempo, e vê quanto as árvores cresceram e quantas árvores aumentaram e quanto o verde está enorme. Então, porque se fala assim, que o Cerrado é um lugar assim, só de areião, assim, quase igual um deserto, né? Mas é por causa do fogo e da derrubada. Então, se não entrar o fogo, os próprios animais vão fazendo o reflorestamento, né? As aves, os roedores, né? Elas vão carregando aqueles frutos. Então, não sei se você sabe que a cutia, ela enterra o fruto, né? Para comer mais tarde. Só que depois, ela nem vai pegar aqueles frutos todos e eles vão nascerem.
então vão reflorestar automaticamente. Então os animais e nós fazemos parte desse meio ambiente. Então se os animais, se a natureza for derrubada, nós vamos acabar com os animais. E nós vamos acabar com nossa própria humanidade. Bom, primeiramente eu achava interessante, né, os remédios naturais. Eu vim de Campinas, São Paulo, fui criada na cidade grande. Mas é claro que a gente já tem aquela raiz de agricultores. Meu avô era plantador de cacau na Bahia, né? E eu tinha um tio que mexia com os remédios naturais. Não cheguei a conhecê-lo, né? Então isso vem de raízes, sem mesmo a gente saber. E eu cheguei numa cidade em Nova Olinda, Tocantins, na época em 87, não tinha nem médico. Tinha um postinho e não tinha médico. Então, uma pessoa vai falando, dá isso para o seu menino. E eu achava interessante, e aquilo fazia efeito. E eu fui gostando, e eu fui procurando, e aí fui aumentando meu conhecimento e repassando. E hoje, com a tecnologia, você aprende e repassa, né? Porque a tecnologia, ela veio para nos ajudar. Se você saber bem usá-la, ela vai te servir, né? Já é uma fonte de sustento, né? Tem a farinha do jatobá, né? Tem o baru, tanto para remédio como para comer, né? E a farinha do jatobá também. O jatobá também ele não se perde nada, né? Então tem a farinha do jatobá, tem a semente do jatobá, ele serve para problemas de ossos nas articulações, né? Então, e ele vai repor aquilo que eu, com a minha idade, vai perdendo, a gente vai chegando na idade, vai perdendo, né, toda aquela vitamina dos ossos e vai repor. Então, a farinha, ela vai repor, né, automaticamente, porque a farinha do jatobá, ela é como um alimento a mais, como se fosse uma vitamina que você coloca um complemento alimentar, exatamente, um complemento alimentar. E a semente, ela é o remédio, tanto quanto a farinha da casca do fruto, também ele serve como remédio, tanto para xarope, para os pulmões, quanto para os ossos, né? Então, a natureza é incrível, Deus fez tudo perfeito, né? Tudo, a natureza, você vê que tem um animal, tem um tipo de tatu, que quando ele é mordido de cobra, ele vai aonde tem uma raiz que ele come e ele não morre por causa da picada da cobra. Então, é a natureza nos ensinando, né? Nosso cerrado, né, temos remédios do cerrado, da caatinga e da Amazônia, né? Mas o que tem mais é o do cerrado. Assim como as águas, que o pessoal fala, o pulmão do mundo é a Amazônia. Mas as águas saem do cerrado e vai para a Amazônia. E as minas de água, as nascentes de água são do cerrado. E as árvores da Amazônia, elas são enormes, mas têm as raízes rasas. E as árvores do cerrado, elas são menores, a estatura dela, o comprimento dela é menor, mas as raízes são profundas, na qual seguram as nossas águas. Então, a importância de preservar, para que não vira um deserto. E para que as nossas gerações futuras não deixem de ter água, né? Porque a água é o bem maior que nós temos, né? Até para fazer o reflorestamento, para fazer essas mudas, precisamos de água, né? Porque senão não tem como. Então, precisa que nós preservamos para as nossas futuras gerações. Eu sou técnico em agroecologia e agricultor familiar agroecológico. E aí eu faço os adubos agroecológicos que a gente usa, faço biofertilizante e os defensivos naturais. Biofertilizante é um adubo foliar, um adubo líquido, que a gente faz usando uma mistura de
esterco animal e mais restos de verduras, restos da cultura, e aí a gente deixa ele curtindo e aí a gente colhe esse adubo daquele curtido que a gente faz. E eu sou o guardião de sementes. Aí a gente, no início dos eventos, aí dos anos 90 para cá, aí sempre nesses eventos que a gente está participando, tipo esse da Economia Solidária, a gente levava semente para distribuir. Aí logo apareceu a questão das trocas de sementes, né? Outras pessoas, outros empreendimentos levavam também. Aí nós começamos a trocar semente. Aquelas que eu não tinha, eu trocava com aqueles outros que tinham, e aí a gente foi criando esse movimento. Aí quando foi agora em 2015, aí nós ganhamos uma casa de semente que foi apoiada pela Caritas Internacional, e aí alguns falam casa de semente, outros falam banco de semente, aonde a gente guarda as nossas sementes, tipo que se fosse o paiol antigo, a tuia antiga, que na hora de plantar a gente vai lá, né? Usa-se garrafa PET, usa vasilhames assim sem pegar oxigênio, para que a semente fica bem conservada, e aí a gente pega para plantar. Porque o objetivo dessa semente, que a gente fala semente crioulas, é aquela semente que os nossos pais, nossos avós, nossos antepassados sempre usavam. Aí depois com a Revolução Verde, aí entrou o caso da semente primeiro híbridas e depois as transgênicas, que aí a gente, além de não produzir mais igual antes, a gente ainda está na mão das multinacionais que selecionam essa semente que todo ano a gente tem que comprar. Aí o nosso dinheirinho sagrado que poderia melhorar a nossa alimentação, nosso investimento para a melhoria da família, a gente vai para comprar a semente todo ano, porque ela não é uma semente de variedade, ela é uma semente que sempre tem que comprar o que as empresas selecionam. A importância da economia solidária é porque a gente beneficia um grupo de famílias, um grupo de empreendimentos, um grupo de pessoas. A economia não fica só comigo, né? A minha renda não fica só comigo. E eu fico feliz, eu particularmente fico feliz de ver a minha comunidade, às vezes crescendo até mais do que eu, né? Mas que eu faço parte daquilo ali, eu estou crescendo junto, né? Apesar de que... Por que eu digo que às vezes a comunidade cresce mais do que eu, as famílias crescem mais do que eu? Porque eu tenho que sair às vezes para esses eventos, eu tenho que sair para divulgar a comunidade e às vezes não sobra tempo para mim produzir o tanto que às vezes as famílias produzem. Como diz, a economia solidária, a bioeconomia está no sangue, está no meu sangue, né? E aí quanto mais a gente vai se aprofundando e vai entendendo mais, porque tanto a economia solidária, tanto a bioeconomia, é um processo de aprendizado, né? Aí a gente vai aprendendo e a gente vê que o próprio sistema da bioeconomia, da economia solidária, está aprendendo no dia a dia também. Então, quando a gente aprende, a gente procura passar para a nossa comunidade, passar para as pessoas a qual a gente assiste no dia a dia, né? Sendo nós formadores de consciência, e tem uma relação muito grande, no caso, a bioeconomia com a economia solidária. A bioeconomia, a bio já significa que é coisa que vem da terra, da natureza, né? Das coisas normais que tem toda a natureza, toda a biologia, toda a organização que a gente tem no meio ambiente, no meio em que a gente vive, né? E só porque aí é uma economia diferente da economia do sistema atual, porque ela vai valorizar a biodiversidade que a gente tem. Ela vai valorizar cada planta, cada ser, cada elemento que tem na natureza como um colaborador nosso, como um parceiro nosso, para que a gente possa fazer com isso gerar renda, melhorias para as famílias, mas que também sem degradar o meio ambiente e também para não trazer prejuízo para nossas gerações futuras, né? Que a gente esteja sempre aí valorizando. No caso da floresta em pé, como se fala muito, é eu fazer com que a árvore me traga resultados financeiros, resultados sociais, mas sem que eu derrube ela. Nós, na agroecologia, na economia solidária, nós vemos o solo, nós vemos as coisas, o solo no caso, a terra, como um ser vivo. Não é que a terra seja viva, mas ela está cheia de serzinhos vivos que nos contribuem para a melhora da terra.
Enquanto que muitas vezes a monocultura aí vê a terra, vê o solo como uma mesa, que ali eu posso colocar tudinho para que produza alimento, né? Faz que produz aí as commodities, como se fala. E enquanto nós, como pé no chão da terra aí, da agroecologia e até que nós aprendemos com nossos pais, a gente sabe que a terra, para ela produzir, a gente também tem que dar o alimento para ela, que ela é um ser como nós, que depende do alimento, a terra também precisa de alimento. Os seres que vivem na terra precisam da matéria orgânica, precisam de outras coisas ali para se decompor, para melhorar o equilíbrio e também para dar o alimento que a gente precisa, mas primeiro a gente tem que alimentar ela. Eu queria fazer aqui um apelo quanto à questão que a gente até debateu um pouco aqui, quanto à questão dos transgênicos, que é uma preocupação muito grande nossa, principalmente o milho, que é de polinização cruzada. Então os transgênicos têm uma grande possibilidade de atrapalhar a nossa semente crioula, principalmente do milho, porque ele vai cruzar com o transgênico e aí não vai ser crioulo mais, né? Então aí é uma discussão que a gente está por aí afora e eu quero trazer aqui então essa discussão para que a gente possa ver meios, discussões e uma alternativa para isso, para que não perda esses milho bons, né, que a gente tem aí, os milho crioulo, os milho comum que é falado, para isso. E no mais agradecer a oportunidade, né, e chamar a atenção dos nossos agricultores aí para estar atento com todos, nossos agricultores familiares, nosso povo da economia solidária, a estar atento às inovações que, principalmente nosso meio de comunicação e o nosso evento do dia a dia está trazendo para a gente. Faço parte da AMA Cantão, que ainda é um grupo, mas que vai se tornar associação agora, né, que a gente vai ter o CNPJ, e que faz parte de toda a APA Cantão, né, essa associação. São mulheres de vários municípios, não só de Caseara. A nossa associação tem essa denominação de agro devido a ter as sentadas que vendem carne de porco, frango, galinha, por isso, né. Mas eu mesmo, né, e algumas das outras mulheres somos só extrativistas, que nós temos o foco em quê? Em catar os frutos do cerrado na época que a natureza nos oferece eles, né. Então, eu comecei um trabalho em Caseara sozinha de produzir doces, geleias e licores de frutos do cerrado. E depois fui convidada a participar dessa associação. E estou agora na associação como secretária. Eu fui criada aqui na região da APA Cantão. Meu avô era torronzeiro e plantava roça. A gente trabalhava enquanto criança junto com ele, plantando mandioca, milho. E na nossa época de criança, a gente saía toda a época para catar os frutos do cerrado, né? E aí eu fui embora daqui para Palmas, passei 20 anos lá, mas sempre aquele desejo dentro de mim de retornar para cá, de lutar por esse cerrado para se manter em pé, né? Não posso nem falar que me emociona. E voltei e comecei esse trabalho, né? De ir atrás. Estou tentando desenvolver projetos para envolver os jovens, né, e ver o quanto isso tem valor para a nossa vida, para o nosso bem-estar e para a nossa alimentação, para termos saúde, de uma forma geral. O torronzeiro, ele planta em áreas alagadas. O que eles faziam no passado? Eles queimavam uma pequena área, com controle, não havia tanto incêndio, que eles sabiam a hora de colocar fogo, eles sabiam a hora de apagar, e era uma quantidade só para a própria sobrevivência da família, né? Uma roça que chamava roças de toco. Então ali ele plantava arroz, ele plantava feijão, ele plantava abóbora, ele plantava milho. E como era interessante, um pedaço de terra daquele tão pequeno sustentava uma família até chegar à próxima safra, né? O arroz que eu comi da roça, que eu pisei do pilão, eu podia comer ele purinho, sem sal, sem óleo, sem nada, que ele era cheiroso e delicioso. Hoje você coloca um arroz na panela, ele não cheira. Só se você colocar alho para o alho cheirar, né? Então, o torronzeiro, antes da água chegar a subir, ele estava colhendo nas canoas, enchia as canoas com esses alimentos e traziam para a cidade. E uma coisa muito mais interessante ainda, que esse pequeno pedaço de terra dava. Aquele arroz que ele colhia, ia para uma beneficiadora e o dono da beneficiadora ficava com a metade. E ninguém passava fome.
e não fazia falta de arroz em casa. Isso que hoje eu fico, que na época eu era uma criança, mas hoje eu fico pensando como era possível isso, né? Porque se você parar para pensar, a roça, ela era tão pequena que eu, enquanto criança, conseguia visualizar todo o espaço dela, ao meu redor. Se eu parasse em um determinado ponto, eu conseguia visualizar tudo. E quando essa roça era colocada, os passarinhos comiam, os porcos comiam, a paca comia, a anta comia e não faltava alimento para nós. E todo ano se plantava e não tinha nenhum foco de fogo ao redor. A terceira chuva, porque a terra já está úmida, né? E já está num processo melhor para receber essa planta e ela se desenvolver depois sem você precisar molhar ela na próxima seca. A muda já estando acima de meio metro, ela já se sustenta sozinha depois, né? Para o plantio de frutos do cerrado, né? Esses frutos aí, a cajá, a mutamba, o puçá, todas essas frutinhas. Aí a gente procura plantar depois da terceira. Tanto que quando você cava a terra, da primeira chuva, você cava ela, 3 dedos, ela tá úmida, embaixo ela tá seca. E depois da terceira chuva, quando você coloca a cavadeira, ela está totalmente mole e úmida, ou seja, tem água suficiente para a planta sobreviver até o próximo verão, né? Se desenvolver, se fortalecer. Aqui dentro do parque tem várias espécies, né? Então a gente anda dentro do parque aqui também e acaba identificando onde tem um pé de puçá, onde tem os melhores piqui, por exemplo, onde está a mangaba. Então na época a gente vai exatamente naquele local colher os frutos. E quando a gente colhe e vai fazer as geleias, os doces, é muita semente, né? E quando eu comecei, eu ficava muito triste de jogar aquele tanto de semente fora, né? Eu saía jogando na beira da estrada, para tudo enquanto é lado, para ver se nascia. Mas aí eu percebi que eu podia fazer a muda no quintal e sair plantando onde desce, né? Inclusive estou até com um projeto querendo que a prefeita aceite plantar algumas mudas nos canteiros, né? Não sei como vai ser isso, ainda vai ter uma discussão, mas a intenção é que os canteiros da cidade tenham frutos do cerrado e não flores que nem são da nossa região. A minha preocupação, porque na minha época de criança, aqui era frio. Aqui era poucos momentos desse calor tão intenso. É tanto que a gente não tinha ventilador, a gente dormia em rede, né? A gente não precisava de ar-condicionado. Os nossos avós, eles já falavam, quando as pedras do fundo do rio aparecer, já é o momento da falta de água, né? A cultura popular já nos alertava sobre isso, e nós estamos exatamente vivendo esse momento. As pedras do fundo do rio estão de fora e a cabeceira do Rio do Coco está secando. E isso tudo tem a ver com desmatamento, né? Com esse excesso de pesticida, de agrotóxico, né? Tudo isso que a gente está vivendo e a quantidade de pessoas com problema respiratório, que não tinha esse excesso de problema respiratório igual tem hoje aqui no nosso município e muitos outros, né? Aqui em Caseara a gente está vivendo, a soja está dentro da cidade, literalmente ela está dentro da cidade. Se você for ali para o Pará, quando você está saindo de Caseara, você olhar para o lado direito ali, a soja. Entendeu? Então, naquela época ali que eles estão jogando aquele veneno, começa todo mundo a passar mal, a cidade inteira, né? Começa a sofrer o impacto disso, por mais que eles joguem à noite, na madrugada, mas é tão forte que você sente, né? Você acorda agoniado com o cheiro daquilo ali. Então, tudo isso. O que a gente quer é fazer alguma coisa e deixar alguma coisa. Eu espero deixar qualidade de vida, né? Uma criança saiba o que é uma cajá, o que é a flor do piqui, o que é o sabor de um puçá, que são sabores únicos e extremamente ricos para a nossa saúde. Né? Eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para os que vão ficar, porque a gente vê que as consequências são muito graves. Eu vejo como solução a sociedade se movimentar, né? Criar projetos que de fato possam acontecer, né? E deixar bem claro que não é isso que nós queremos para nós. O que nós queremos? Né? Enriquecer grupos, porque a soja não trouxe qualidade de vida e nem enriqueceu ninguém aqui no nosso município, não. Se a gente for fazer uma pesquisa dentro do município, quem enriqueceu com a soja dentro do nosso município? Quem foi que se enriqueceu? Se você achar 2 pessoas,
além dos próprios produtores da soja, eu acho muito difícil você encontrar. O que nós estamos tendo é isso aí. É um impacto terrível sobre a nossa qualidade de vida. Faz porque você movimenta pessoas, você gera uma sensibilização sobre o assunto, né? É uma vozinha que está lá na associação. Mas ela, com a atitude dela, ela causa um impacto no filho, no neto, né? E em toda a sociedade, em todas as pessoas da rua que ela mora, seu entorno. Então, cada um aí vai defender aquilo onde tiver, ela vai defender. E isso sim gera impacto. É uma forma de dizer, não, nós não queremos da maneira que está aí. Né? As crianças precisam saber que a qualidade de vida delas não está no celular, não está no shopping, né? Não está essa gama de diversão disfarçada para que eles se acostumem com isso, né? Achando que isso é bom. Não está aí a qualidade de vida deles. A qualidade de vida deles está na natureza que os cerca. É isso que faz nós felizes. A prova está aí. Se você vier no entorno de Caseara, na época política, as praias estão lotadas de pessoas de todas as camadas da sociedade. As praias de Caseara, que é no entorno, viram uma cidade. É a prova de que eles têm que sair de lá para ser felizes, passar um mês em contato com a natureza.